Fala, pessoal. Mais um de Cara Produc. Sensacional. A gente está aí engajando muito com o programa, o canal, sempre trazendo pessoas com muito conteúdo. E hoje a gente tem que falar, o marketing, a divulgação de qualquer empresa, ela se faz necessária porque a gente precisa demonstrar para o mundo o que a gente faz. E nada melhor do que ter um canal de credibilidade e seriedade como o da Sônia, da Direcional. Bom dia. Bom dia, bem, Duque. Tô ótima. Primeiramente, muito obrigada. Obrigado você. Pela oportunidade, pelo convite, pelo prestígio. Muito obrigada. Me sinto muito honrada. Fico muito feliz da tua vinda, porque você tem uma envergadura dentro desse ambiente que é sensacional. E eu uso como referência. Ah, obrigada, né? Obrigada. E o de Cara Produc, que é isso, quer trazer história, né? Sim, conteúdo, sim. Como fazer, porque tem muita gente que vai assistir e começa a falar, poxa, eu quero entrar no mercado, como eu posso divulgar, enfim, N situações. Sim, né? sim. E o mercado condominial, né? E o mercado condominial. E é um mercado gigantesco. Muito, né? Nossa, a gente pensar, é um mercado muito seguro, não muda de endereço. Tá ali? Não vai fugir aquele pagador. Aquele consumidor que é o síndico, que são os condôminos, é um mercado extremamente próspero, porque o condomínio é que nem uma política, que nem um estado, que nem um país. As pessoas pagam, os condôminos pagam as suas taxas condominiais como se fosse realmente o imposto. Então, tem o líder, que o vai síndico, reger todo o negócio. Que vai reger o síndico com seus conselheiros, vamos dizer, o presidente com seus ministros, né? Um paralelo. Só que no condomínio, a exigência, como é muito mais próxima... É muito maior. É muito maior. Coisa que nós deveríamos, como cidadãos brasileiros, exigir dos nossos políticos. Só que eles estão... né? A nossa correria, todo mundo é assim. E o condomínio está ali, né? Mas o condomínio, ali você está entrando e saindo todos os dias. Então, portanto, o valor que é arrecadado no condomínio é um valor que é para pagar a mão de obra, né, o zelador, a limpeza, e a manutenção e as melhorias. É isso. É isso. Então, por isso que para quem quer entrar nesse mercado, vender para condomínio, para quem está pensando em abrir uma empresa ou para quem já tem uma empresa nesse setor, eu não tenho dúvida que vai se dar muito bem. Agora, eu sou Sônia Naká, que eu fundei a Direcional Condomínios há 28 anos. E é isso que nós fazemos, conexões entre síndicos e os empresários. É isso. E muito bom que você está falando isso, porque eu falo que aqui é sala de estar, né? Que a gente é um bate-papo. Sim, sim. E é pertinente a tua fala, porque eu quero entender como é que você começou a Direcional. Olha, eu comecei a Direcional em 1997. 1997. Então, nós estamos falando que nós estamos no nosso 28º ano. Nós começamos o Boneco, o projeto da revista, em novembro de 97. E saímos assim, eu tinha mais 3 sócias. Essas sócias não fazem mais parte do grupo Direcional. Na verdade, elas saíram a última saiu em 2002. E meu marido, meu sócio, se tornou meu sócio. E foi fantástica a nossa parceria. Foi fantástica, porque ele é totalmente administrativo. E eu sou a pessoa do comercial, dos relacionamentos, do campo, junto com a minha equipe. Né? Eu sempre falo do que sem equipe... Nada feito. Nada feito. Então, eu apareço, mas eu tenho pessoas incríveis na editora que estão conosco há muitos anos, pessoas bastante comprometidas, porque é isso, né? Todas as empresas, mesmo um síndico que estiver nos assistindo, se não tiver um bom conselho, boa equipe, um bom zelador, aliás, dia 11 de outubro é o dia do zelador. Amanhã. Outubro? Desculpa, 11 de fevereiro. Gente, por que eu falei outubro? Não, mas é a emoção do negócio. Não, mas você falou por algum motivo. Então, tem sabe, alguma coisa em outubro. Você sabe que o Freud, eu adoro psicanálise, o Freud fala que atos falhos... atos falhos. Atos falhos, como eu tive agora, porque... Mas eu sei porque eu falei 11 de outubro. Eu vou falar. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Vamos lá, fevereiro. 11 de fevereiro, amanhã, é o dia do zelador. E o zelador é uma peça fundamental... Parabéns.
para o bom andamento do condomínio. Concordo em número, gênero e grau. A gente fala um bom zelador, uma boa administradora de condomínios, um bom síndico é o tripé do sucesso para o condomínio deslanchar. Por que eu falei 11 de outubro? Eu vou falar por quê. Porque a história da Direcional, ela tem a ver também com a minha história, porque eu sou professora. E dia 15 de outubro é o dia dos professores. E aí você tava ali naquela junção lá do YouTube. Tá certo, mas tá valendo. Então, e na verdade, uma lembrança o fato... antecipada. Não, mas na verdade, a minha formação no magistério me ajudou... Ajudou, né? Ajudou e me ajuda muito em 2 aspectos. Tanto da parte da didática, porque na editora... Na editora, minha função principal é fazer negócios, fomentar negócios e fazer relacionamentos com síndicos e empresas. E você ser professora, exige você tem uma certa didática. Mais e a fácil, comunicação é o que ela fala, né? As pessoas que podem se dar melhor são as pessoas que melhor se comunicam. A gente tem inúmeros exemplos, né? Inúmeros exemplos. Ano passado, o Silvio Santos morreu. E o que ele fez? Ele se comunicou, ele percebeu a necessidade do público dele e ele se comunicou com aquelas pessoas. E ele fez um patrimônio, ele fez um império. Então, Chacrinha, com a comunicação. Ou seja, qualquer pessoa. Então, a comunicação, até o Bill Gates, um gênio, ele admirava o Steve Jobs. Ele falava assim, você tem a comunicação que eu não tenho. Então, o Bill Gates é realmente o verdadeiro gênio, vamos dizer, dos algoritmos, saber criar as coisas, fazer aqueles programas. Mas o Bill Gates, o Steve Jobs... lançou a comunicação. Que fez o smartphone, que é uma coisa maravilhosa. Está tudo na mão de todo mundo. Popularizou. Então, porque ele sabia do marketing, ele sabia se comunicar. Mas tudo é um conjunto, né? Todo mundo se complementa. Também não adianta você ter uma boa comunicação se você não tiver um bom produto, obviamente, né? Então, a Direcional Condomínios começou em 1997 e começou justamente porque um cliente eu trabalhava numa outra editora e ele falou para mim, eu não vou comprar nada de você. Eu trabalhava com uma editora que trabalhava com o mercado de escolas. Então, eu era professora, eu achava que eu ia me dar bem com revista de escola, com produtos e serviços para escolas, mas a questão não é essa, a questão é o mercado. E ele falou assim para mim, não vou comprar nada de você, não. Você vende para escolas, sua publicação é para diretores, compradores de escolas, eu só vendo para o mercado, condomínios. Opa! E ali abriu, foi o gatilho. Foi o gatilho. Eu sempre falo, né, Duque? A vida é sensacional, né? A vida acontece a cada instante. A cada instante. Às vezes você escuta uma palavra... que muda o mundo, muda o ciclo. Muda o ciclo. E a palavra que eu ouvi que mudou a minha vida, porque eu saí da escola, eu sempre falo isso, foi quando o Maluf falou, professora não ganha mal, professora é mal casada. Ele falou isso quando eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Olha e só. eu era professora, e eu falei, eu vou sair disso. Não porque eu não gosto de educação. Eu gosto tanto da parte da educação que a Direcional Condomínios organiza workshops. Então, já vou fazer um convite aqui para os síndicos. Ótimo. Que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E, por conta disso, dia 8 de março é um sábado, estarei participando de um evento organizado pelo Alan e pelo Ariel da Sindicatura. Eles vão fazer um evento chamado Café com Resenha. Estarei lá também. Estaremos lá no Juscelino Kubitschek. Vai estar tudo na nossa lista de transmissão da Direcional, no nosso site. Então, dia 8 de março é um sábado. Dia 11 de março, nós estaremos numa sala de aula, na Avenida Paulista, com síndicos falando sobre a questão da mulher, mas não só, o público vai ser geral, tá? Tanto homens, síndicos e síndicas. Nós vamos falar sobre comunicação violenta, nós vamos falar sobre agressividade e como as pessoas, né, o nosso público pode ter ferramentas de comportamento, realmente inteligência emocional para lidar com essa situação. E teremos 2 advogadas falando sobre ferramentas também jurídicas.
E o apoio... O apoio. O apoio jurídico, né? O apoio jurídico. Contra essa agressão. Porque se acontece Stalking e agressão, tudo mais, se acontece agressão, o síndico tem como se defender. Existem mecanismos, ferramentas jurídicas. Então, na primeira parte, nós teremos a participação de uma psicanalista chamada Marlene. E depois das advogadas, as duas chamam-se Camila. E elas têm uma administradora de condomínios em Guarulhos, onde o forte delas, além da administradora, é essa assessoria jurídica. São muito firmes, são muito profissionais, e nós vamos levar todo esse conteúdo para os síndicos das 14 até as 18 horas, dia 11 de março. A gente também vai espalhar todos os endereços, os links de inscrição, porque eu amo essa parte de sala de aula. Eu também. É transformador, porque às vezes uma palavra... Na verdade, o ano passado, nós fizemos também um evento nesse exato local, mas falando sobre NR, porque é um outro desafio. Aqueles condomínios que juntam os estúdios com os apartamentos, os tipos. Por isso que o mercado de condomínios, os construtoras estão deslanchando. Porque tem um acordo com a prefeitura, porque os estúdios não deixam de ser habitação popular. Isso é muito importante falar, que o estúdio tem que tomar muito cuidado para quem está comprando, porque se tiver, por exemplo, um rendimento acima de R$8.000, na primeira etapa, tudo bem. Mas na hora que entrega e vai entrar no financiamento, o banco fala, você não tem o perfil para isso. Só que muitos corretores, muitas construtoras não falam isso na venda. E vai vendendo. Então, isso aqui eu quero destacar, porque os estúdios... Por que tem tanta gente, tanta construtora fazendo prédios perto de metrô? Porque teve um incentivo da prefeitura. Sim. Mas cuidado para quem está comprando os estúdios. Porque tem que saber. Porque quando naquelas cláusulas não dá para perceber que aquilo é uma habitação que é considerada popular. E depois, quando for fazer o financiamento com o banco fala, você não tem perfil, você ganha acima de R$9.000. E ponto. E aí você não tem esse perfil, eu não posso financiar para você. Aí a pessoa que leva um susto. Então, eu quero destacar esse ponto. Mas o que isso tem a ver com o nosso mercado? Como está crescendo muito... É uma bolha hoje, né? Está uma bolha. Está uma bolha. É uma bolha. Entre 2023 até agora, ou 2022 até agora, foram mais de 1.700 lançamentos em São Paulo. É surreal. Surreal. Agora, o que isso significa para o nosso mercado da direcional? É que os prédios, que a maioria dos prédios, mais de 35% dos condomínios têm acima de 30 anos, isso a gente tem pesquisa, esses prédios precisam de manutenção. Porque senão vai ficar para trás. Então, um dos nossas conversas são tendências, né, Duque? Tendências. São tendências. E tendências sérias, porque tem que prestar atenção nisso. Sim. Manutenção é coisa que tem que ser feita. A própria palavra fala, é manutenção, gente. Manutenção. Não dá para deixar lá o telhado para depois. Não. Tem uma lista de prioridade, né? Sim. Aí a gente sempre indica assim, né? O condomínio, se o síndico começar... Está começando agora, ou já está lá, uma inspeção predial, é fundamental para o síndico, porque aquilo se torna a Bíblia, onde que é o urgente, o que é emergência, o que é perigoso. Às vezes, os moradores, né, com toda a sua... Não tira a razão deles. Eu quero um fitness melhor, eu quero uma churrascaria mais bacana. Tudo bem, ok. Tudo bem, mas só prioridade? Mas é lá, às vezes, na parte elétrica, na caixa, lá no centro de medição, está quase pegando fogo. E o negócio tá ali. Mas só que ninguém vê. Quem vai ver é uma inspeção predial. Sabe por quê? Eu tô há 20 anos na área de condomínio, de segurança, mas você sabe, tratando com condomínio. Eu sou fã de síndico, falo isso abertamente, sou fã do processo que encaixa condomínio. Administradora, síndico, direcional e vai. Eu falo, gente, fazer a coisa para aquele corredor do diretor é muito simples. Que aí vai enxergar que está tudo bem. Mas a gestão não é essa. A gestão, às vezes, está no invisível. Que é aquilo que você está dizendo. Está lá tá na bomba,
Da hidráulica, no cano coisa, que está pingando, vazando água. Vazando água e a conta vai lá não sei aonde. Exatamente. Só que por isso que eu falo, né? O síndico ele tem que se cercar de boas empresas. O sucesso do nosso trabalho, né? A Direcional Condomínio está há 28 anos, são vários fatores. Primeiro, a gente tem matérias incríveis. Maravilhosas. Mas essas matérias aqui, olha só essa pauta de capa de fevereiro. Vou ler. Aí, ó. Bizarrices, boicotes e maledicências. Quando o condomínio é o purgatório do síndico. Aí, ó. Tá aí. Nossa, né? Uma matéria... Não, e na matéria que a nossa Isabel Ribeiro, a nossa jornalista, ela entrevistou 3 síndicos, tá? Tá. Demilson Guilhem, Ana Paula de Queiroz e Fábio Steinberg. Eles contam aqui, gente... Olha, eles contam cases, eu não vou ler, obviamente, nós não temos tempo isso. Cases mas, reais. Por exemplo, uma mulher, ela colocou a Brasília dela, ela estacionou a Brasília dela numa vaga de visitante e ela falou que ela teve uma visão que ela era moradora, ela era dona de um dos apartamentos. Então, ela só estava esperando entrar, mas ela ficou ali. E ela só teve uma visão. Então, olha só, não é uma bizarrice? Aí como que quem vai resolver isso? O síndico. Tirar a mulher dali. Olha, tem que chamar tem que chamar a entidade, sei lá, fazer alguma coisa. Sim, mas acontece. É isso. Olha, surubão na churrasqueira. Nossa Senhora, gente, é cada coisa. Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. E essa passagem aqui, ela se torna até engraçada. Mas eu não vou dar spoiler. Entra lá no nosso site e leiam a matéria. Fezes no hall social. Não, gente, ó, a Direcional nessa edição trouxe bizarrices, boicotes e maledicências. É doideira. Bizarrice. Isso aí, total. É bizarrice. Agora, quem nunca de síndico não passou por situações bizarras? Não, tem um caso que eu conto, que a gente implantou um posto de segurança. Eu, obviamente, não vou poder falar o prédio, né? Depois, por uma questão ética. Sim. Mas é um condomínio que tem office e residencial. Então, é NR ou não residencial, residencial, exatamente. Mas ali tem lá a sua varanda. O que o cara fazia? E a entrada dá uns 10 metros para você chegar na entrada da garagem ou na recepção. Certo. O que o cidadão fez? Colocou uma jacuzzi, certo? Ficava ali com garota as meninas, amigas, na varanda deles. Na varanda dele, todo mundo via o espetáculo. Via espetáculo. E família chegando com o carro e vendo a coisa. Isso é uma bizarrice. Isso é uma bizarrice. Só que aí, eu falo assim, o que eu vou fazer? Ter que multar o cara. Sim. Né? Sim, claro. Sabe o que ele falava? Pode multar, eu pago. Dobra, triplica, quadriplica. Não mas aí entra uma assessoria jurídica, porque ele é um condômino antissocial. E isso já prevê no Código Civil, condôminos antissociais. Além da multa, pode entrar isso. Não, com certeza Isso absoluta. Faz muito tempo. Mas deixava todo mundo constrangido. É a bizarrice que você A bizarrice. E mais uma questão aqui, os bochichos inconvenientes que um síndico conta, que ele, profissional, competente, ele trocou de carro. Foi o bochicho para todo mundo falar. Por que tá trocando de carro? Porque tá trocando de carro. Tem vida, gente. Trabalha pra caramba. Tem vários condomínios, ele não pode trocar de carro. Não vai viajar, não pode fazer nada, então? São os bochichos inconvenientes. Sabe o que acontece? É aí que tá. O cidadão ele entra como síndico, naquele momento ele vira escravo do povo. Então. Aí o síndico, ele tem que ter bem... Me perdoa a palavra. Não aí é a postura do síndico na primeira reunião, em todas as reuniões, é fundamental para já barrar esse tipo de comportamento. De conversa. Ter uma boa assembleia, bem organizada, bem planejada, já muda tudo já na primeira. Mas voltando, por que a Direcional, ela, graças a Deus, né, tem sucesso? Porque nós temos muito conteúdo. Então, essa matéria que nós estamos falando é uma delas. Mas nós falamos sobre pets e tutores, não tutores. Nós falamos sobre
sobre administração, obras de retrofit. Nós falamos sobre dicas, informações sobre gerador, que no momento que cai tanta energia, gerador, produto fundamental. Nós falamos sobre elétrica, que é uma coisa que influencia no AVCB, no seguro, né? Impermeabilização. E o bacana é que você vai embasado com profissionais competentes da área, de cada área. Sim, sim, sim. Né? As nossas matérias, elas não têm nenhum cunho comercial. Embora somos mantidos pelos anunciantes, porque a distribuição é gratuita. E aí eu quero te falar uma coisa que eu acho que é válido. Como a vida de síndico melhorou no seguinte aspecto. Tem a direcional para ajudar. Por quê? Sim. Lá atrás, o síndico falava, bom, eu preciso ter um profissional aqui para arrumar a elétrica. Então ele saía caçando lá no bairro, né? E era assim que funcionava. Hoje ele pega a revista e ele falou, opa, você já tem o crivo, você já homologou, teoricamente, o teu anunciante. Então, isso eu quero destacar do que, pegando, né, que esse aqui é uma bate-papo, né, uma conversa bem gostosa. Muitas pessoas, elas perguntam, mas e a internet? Não influenciou vocês? Não atrapalhou o negócio de vocês? Eu posso afirmar o seguinte, quando o Steve Jobs, ele voltou para a Apple em 1997, no mesmo ano que a Direcional nasceu, ele voltou e em 2007 ele lançou o que nós temos hoje como o celular e o smartphone, que foi só se desenvolvendo os aplicativos. Hoje é fantástico, né? Eu vim para cá pelo Waze. Assim. Todo mundo tem WhatsApp. E ele soltou tudo isso pelo iPod, lembra do iPod? O iPod, as músicas. Que era o gravadinho lá, que gravava a música. Então. 1000 músicas num negocinho desse. Então, ele fez vários produtos, né? O iPod foi um sucesso, né? Ele fez muitos produtos. É lógico que ele errou. O que ele errou, ninguém fala. Ele só falamos o que ele acertou. E que ele acertou muito, né? Se a Direcional Condomínios tivesse que ter morrido por causa do celular, por causa da internet, a gente teria morrido em 2012, 2013. E ponto. Porque muitas editoras morreram em 2012. Eu mesma trabalhei numa editora, e lá em 1993, que ela morreu por causa da internet. Por quê? Porque o comprador... buscava informação lá. Porque o comprador era profissional. Tá. Hoje, tem muitos síndicos profissionais. É verdade. Só que a massa são síndicos orgânicos. Quando eu falo a massa, vamos dizer que mais de 85% dos condomínios em São Paulo, talvez do Brasil, esteja ainda na mão dos síndicos orgânicos. Então, o síndico orgânico que está trabalhando lá em qualquer outro lugar nesse exato momento, ele vê na Direcional realmente algo que ele recebe todo mês gratuitamente, com essa qualidade, com essas matérias, com essas informações. Ele olha isso aqui com credibilidade. Com credibilidade. Com credibilidade. É disso que eu me referi. Exatamente. Porque então, ele quebra um ciclo, um período de ter que buscar e ele ter que avaliar. Você já entrega isso pronto para ele. Pronto. Que é aí que ele faz muitas vezes. Ele pega a revista, coloca na mão do zelador e fala, olha, a gente vai fazer um projeto de elétrica, por exemplo. Tá aqui, ó. A gente tem vários anunciantes de elétrica, um do lado do outro, que ele fala, vamos ligar para todas essas empresas. E ponto. E ponto. Já partiu de uma publicação que ele já pensa, consciente ou inconsciente? Bom, a Direcional já fez um filtro já sobre fiz o isso. filtro. Eu ganhei tempo. Isso. O filtro que vai vir, a Direcional já homologou, teoricamente. Isso. Você já validou Isso. para colocar aqui. Vai chamar. Então, ele tem certeza que ele está comparando... Porque, no mínimo, são 3 orçamentos, obrigatoriamente, né? Sim, então, ele já está comparando laranja com laranja e laranja. Sim, né? sim. Ponto. Então, a vida do cidadão melhorou. Sem dúvida. Só que, assim, a internet, para nós, ela foi um marco também importante. Porque ela abriu muitas portas para nós. Ah, com certeza. Então, é mais um produto, porque nós vendemos anúncios na revista.
espaços publicitários na revista. Nós vendemos primeira capa. E você está no digital também, não está? Claro, claro. Então, nós vendemos primeira capa. Essa capa Aí, eu tenho para 2026. Esse ano já terminamos. Já foi tudo. Quarta capa esse ano também não temos mais. Aí, ó. Pessoal, começa a... não dá para perder muito tempo, não. Não, tem que contratar. vamos se unir. Vamos se unir. Não, mas é fato. Mas é fato. Se o cliente Se programa compra, já para aqui 2 anos. E outra coisa, não. Se o cliente compra Pra e tá recompra... na capa, né? Esse anunciante aqui, a ProteShock, por exemplo, é nosso anunciante desde 1998. Tá Rosário fez aniversário sexta-feira, mandei um beijo pra ela. Você veja o relacionamento. É o relacionamento, mas é conexão. É conexão e resultado. E resultado. E resultado, né? Porque ninguém vai ficar numa revista 27 anos se Não, tiver não resultado. não vai. Tem que voltar. Sim, não, ela tá, não, ela nunca deixou de anunciar Nunca nada. deixou. Nunca deixou Não, de anunciar. voltar no sentido, eu digo, o cliente volta ali e tem que estar lá. Tem que estar lá. E o recorrente. síndico muda muito, né, Duque? Muda. Muda, porque o síndico tá... Agora, em fevereiro e março, tem muitas assembleias. Então, o síndico, às vezes, ele entra e fala assim, agora, gente, vamos fazer. Vamos startar aqueles projetos que estavam parados, que ninguém tomava frente. Vamos fazer por nós. Ponto. Maravilha. Vamos embora. Vamos. Isso é fantástico, porque é valorização do imóvel. É isso. A gente tem que pensar que, nesse caso, eu quero só destacar, já falei várias vezes, a pandemia foi boa para os síndicos. A pandemia foi ruim em vários Mas aspectos. teve um lado... Qual que foi o lado positivo? Os condôminos perceberam que onde eles moravam, as coisas funcionavam. Por exemplo, elevador. Porque ficaram mais tempo dentro de casa. Ficaram mais tempo dentro de casa. Funcionava elevador para pegar os iFoods. Funcionou a portaria, Tudo etc. limpinho. Mas, muitos falaram, mas a gente tem que melhorar. A gente, por exemplo, tendências. Vamos voltar nas tendências. A entrega do iFood. Lockers. Lockers foi um boom no mercado. Aqueles armários inteligentes, por QR Code, a empresa abre o armário e avisa o condômino, a sua entrega chegou. E tem algumas cabines de lockers que elas são térmicas. São conservadoras. São conservadoras, tanto para o frio como para o quente. E aí ele é o remédio que é controlado, o alimento. Sim, sim. E o bacana do locker, que ele é bilateral. Então, olha como o condomínio ganha também agilidade. Se eu moro num condomínio, eu preciso deixar um documento para você, eu deixo lá, não preciso ficar te esperando. Não, de você jeito passa lá, abre pelo QR Code que eu te mandei. Sim. E pega o documento que eu te deixei. Exatamente. Você a conversa tem é bilateral. Bilateral e a pessoa que vai receber recebe uma notificação na hora do celular. Que você retirou. E está lá. Não, e que está lá dentro do armário. Não, que está lá, né? Que está lá dentro do armário. Sim. Ou seja, então uma das tendências são os lockers. A outra tendência são os coworkings. Porque tem muita gente ainda que continua fazendo o híbrido ou está realmente dentro de casa. Só que ela não quer trabalhar dentro de casa. O mercadinho, outra tendência fortíssima. Fortíssima. E outro dia eu estava conversando com uma síndica que eu falei, e tem roubos? Ela falou assim, sim, tem. Mas como tem câmeras, a gente chega na pessoa, né, e fala gentilmente, olha, você pôs o seu bombril, você passou o bombril, mas aquela massa de tomate de R$40 estava debaixo do seu braço. Eu acho que foi um engano, levou, foi um engano, né? Você levou, mas tudo bem. Olha, tudo bem, agora pode fazer o pickers aqui. Não, você tem que ter muito jeito. Tem que ter jeito. Tem que ter muito jeito. Mas as câmeras estão aí para auxiliar os síndicos. Mas o mais importante, isso é uma minoria. O bem ainda prevalece. Mas olha quanta mudança. Olha o que você está falando. É tão interessante, é tão mágico. Porque as tendências, né? Então a gente está falando do que é e o storytelling da Direcional nesses 28 anos. O que mudou culturalmente na cabeça das pessoas do condomínio. Então, eu tenho que mudar, eu tenho que respeitar mais, porque tem lá um mercadinho aberto. Eu tenho que entender essa mecânica do digital para um locker. Sim.
E a portaria remota. A portaria remota que chegou, outra que você... Tendência que começou, vamos dizer, a portaria remota em 2010. A rampar, né? A rampar, vamos dizer, o projeto, né? Começamos a falar 2010. É um segmento que passou por vários percalços. Muitos. Só que a pandemia mostrou o seguinte, os próprios condôminos, com todo respeito aos nossos porteiros, da onde eles vêm, eles podem estar transmitindo, trazendo... Estou falando de um momento de pandemia, né? Que estava todo mundo inseguro, porque ninguém sabia como pegava o vírus. No início, você não sabia se trazia um quilo de batata do mercado. Será que naquele batata tinha o vírus? E quanto tempo aquele vírus iria sobreviver fora? Mas eu posso complementar um negócio que você está dizendo? Que me ocorre. Você sabe que isso que você tá falando tem um sentido no quê? Fez o cidadão sair da zona de conforto, porque eu venho com portaria remota, eu tenho que me estruturar para ser um operador de portaria remota. Então, eu saio da portaria lá do local, estudo, busco, né? A gente fala da educação, que é um passo primordial na vida de todo mundo. Sim. E eu busco identidade e vou procurar um emprego melhor. Uma posição melhor. Olha que mágico você tá... Aí eu vou falar sobre essa matéria aqui do Síndico Conta Sua História dessa edição de fevereiro, então. Você já tá me dando gancho. Mas não é mágico isso? É mágico. Então, aí só para complementar a questão da... Imagina, a gente está conversando, não tem, tá ótimo. Então, os condôminos começaram a pensar, mas nosso prédio, por exemplo, tem 30 apartamentos. Olha, eu já ouvi falar em portaria remota. O nosso prédio talvez tenha perfil para ter. Nós não precisamos dos porteiros. E outra coisa, a mão de obra no Brasil é caríssima. Muito. E aí teve um outro boom, outra tendência, outro despertar para as portarias remotas. E falando de educação e dos porteiros também buscarem mais conhecimento, uma evolução, a gente tem uma matéria que chama Síndico Conta Sua História, né? Que virou podcast, inclusive, da Direcional. Você vai contar do podcast daqui a pouco, né? Vou. Vai, com certeza. Então, nessa edição de fevereiro... É sensacional. Porque dia 11 de fevereiro é o dia do zelador. 11 de fevereiro, amanhã. Não é outubro, não, gente. Não, 11 de fevereiro. Amanhã. Aliás, porteiro é 9 de junho. Boa. 30 de novembro é o dia do síndico. Boa. Tá bom? Tá. E o meu aniversário é 10 de junho, mas isso é só... Não, é 9 de junho é o dia do porteiro, mas uma coisa que ninguém sabe é o meu aniversário, né? 10 de junho. Mas vamos voltar aqui, vamos se contar. Parabéns, tá garantido. É só para quebrar um pouco. Só quebrar um pouco. Quebrar o dia. Então aqui, nós trouxemos o Fábio Gomes nessa edição específica porque ele começou como porteiro, zelador, lá em 1991, mais ou menos isso. E ele é do interior da Bahia. Tá. E ele conta a trajetória dele. E é lindo, maravilhoso, porque ele fala assim... Eu consegui porque eu estudei. Eu vi uma oportunidade no condomínio. Ele viu que o mercado de condomínio tinha muitas dores. E com esse perfil, ele fala do perfil curioso dele, dinâmico. Ele não ficou lá só na portaria, no porteiro, só apertando um botão. Mas ele começou a se interessar. Então, olha, o zelador. Olha, zelador, sabe o que eu reparei? Que começou uma trinca ali. Ele não ficou só. Aí, como ele tinha esse dinamismo, o condomínio falou, você tem perfil para zelador. E ele foi ser zelador. E como ele tinha muito dinamismo... Ele foi galgando... Hoje ele é síndico profissional de prédios de médio e alto padrão. Conhecedor de causa. Continua estudando, fez um monte de curso. Vai falar com o fornecedor... Estudou. De uma forma linear. Sim. Quer? Porque... Sim. Veio de lá, veio do processo. Da base, ele veio da base. Então não adianta a empresa colocar um porteiro mais ou menos, que ele vai falar, opa, vem cá. Exato. A postura, o perfil do porteiro tá aqui, ó. Exatamente. Olha como é que as coisas vão se encaixando, né? Vão se encaixando. E com a esperteza dele, ele conhece o ser humano, né? Ele conhece o ser humano. O ser humano, então ele se precaveu
se precaveu? Se precaveu de várias situações que ele poderia entrar em armadilhas. Ponto. Porque ele sabia como ele não se sabota. Não se sabota, ele sabe como as pessoas pensam. Então ele falou, ele conta na matéria. Está fevereiro. Tá tudo no nosso, tá na revista. Posso passar o número do WhatsApp da direção? Você vai ter total liberdade para passar tudo que você quiser da direcional. Tudo. E outra coisa, mas antes disso aqui, tá. Você vai ter que. Isso aqui, como é que chama essa. Síndico, conte sua história. Essa parte é só o síndico que conta. É a sessão Síndico, conte sua história. Tem a possibilidade do Duque contar a sua história um dia aí na Aí no caso, se você for síndico... Não, sem ser síndico não dá. Aí, no caso, a gente chama de, tipo, informe publicitário. Informe publicitário. Você pode comprar espaços na revista e falar sobre a sua história. Entendi. Isso sim. Entendi. E na edição de março ou abril, nós vamos iniciar uma nova sessão na direcional, que são condocausos. Condocausos. Aí eu entro no condocausos. Aí você entra. Aí você entra. Porque o condocausos, essa matéria de capa que nós fizemos, né, que são as bizarrices, e mais, nós fazemos encontros, a Direcional Condomínios, todo mês está dentro da HNA, que nós temos uma parceria, um contrato, né, onde os síndicos também, todo mês a gente se encontra na HNA. E aí os síndicos também falam. E lá começaram os condocausos, porque os síndicos, eles falam. E aquilo foi o start. E foi o start para começar uma nova sessão na direcional, que então, é condocausos. Ótimo. Vai começar em março ou abril. É mais uma coisa que pode se tornar um podcast na direcional. E aí você me conta do podcast. Porque o condocausos eu tenho vários. Vários. Inclusive os meus 10 anos lá na HNA. Isso. Fiquei 10 anos lá. Tá bom. Mas, enfim, como é que é o podcast? Olha, o podcast, gente... Já teve o primeiro, né? Nós estamos já nessa semana o 4º podcast. Mas é gravado ou é ao vivo? Não, é gravado. Tá, beleza. É gravado. Show. Então, eu vou pôr aqui rapidamente... Põe. Eu narro a história. O caso do Fábio Gomes será agora nessa quinta-feira, vai pro ar. Tá. Okay. Às 19 horas, mas está lá no YouTube. Tá. É só entrar no YouTube e Direcional Condomínios. Então, a semana passada foi o Aldo Buzuletti, que é um ícone no mercado, porque ele tem 160 condomínios. E ele fez uma associação. Lógico que ele não consegue dar conta de 160 condomínios. Mas ele tem os associados, ele tem 51% e os associados 49%, mas ele está presente. Ele treina esses síndicos. Então, eu vou colocar, assim, só um espírito um pouquinho. Não sei se vai dar para ver. Então, a gente faz uma... Porque ele que mandou. Então, ele adora cavalos. Ele cavalos, brincando no quintal da casa dos meus pais. Então, vem na infância dele... Para mim, apartamentos eram caixas sobrepostas, moradias. O nosso podcast, na verdade, ele é uma coisa completamente leve, sucinta, intensa, que transmite uma mensagem para os síndicos que estão ouvindo de dicas e o dia a dia de cada um. E é envolvente. Porque tem gente que fala, por exemplo... Essa semana que passou foi o do Buzuletti, que a gente colocou aqui os cavalos. Porque o síndico me manda fotos para ilustrar. Então, tá tudo no YouTube com fotos. Mas também temos no Deezer, no Spotify. A pessoa pode estar no carro e ouvir a história. Não vai ver as imagens. Né? É uma historinha de 10 minutos, 12 minutos. Que lindo. É uma contação de história. Nossa, muito bom. Adoro. Não, é bom demais. É bom, eu adoro fazer isso. É bom. E a repercussão está sendo extremamente positiva. Com então, certeza. Sigam lá no nosso canal no YouTube para vocês ouvirem. Quando estiverem lá no trânsito, fazendo alguma coisa. Eu amo podcasts, então às vezes eu estou lá fazendo almoço. Estou escutando, estou aprendendo. É muito gostoso o podcast. Isso a gente aprende mais do que ensina. Exato. Né? Então, e a semana passada foi a Amanda Ascioli, que ela era uma advogada condominialista e largou essa profissão como advogada, e ela é síndica profissional de vários condomínios. E o primeiro podcast foi o Demilson Guilhem,
que ele conta sobre toda a sua trajetória como engenheiro até chegar como executivo de grandes empresas. E ali foi o pulo para ele ser síndico profissional. Então, ele tem uma visão de engenharia que é fantástica, né? Porque ele é. E ele também é um executivo. E aí ele juntou tudo isso. E ele tem mais de 15 condomínios. O sucesso dele, o respeito que ele tem no mercado. É muito forte. E aí a próxima história, que é quinta-feira agora, que é o Fábio Gomes, Fábio porque Gomes. Amanhã é o dia do zelador. Ei, Fábio, que o Fábio vai representar muito bem. E ele vai representar e inspirar. Inspirar Muita pessoas. gente fala assim, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Com certeza. É isso. Mas eu acho que a evolução. multiplicação aí. Se você sabe fazer, você tem um dom, multiplique. O que eu estou fazendo aqui é surreal. Você acha que eu ia conseguir? Eu ia dava palestra de vendas e tudo mais, mas sentar na frente de pessoas como vocês, que são ícones, que são referência, e eu sou o cara que vou fazer pergunta, eu vou ter que ter coragem demais, gente. Mas é demais. Mas vocês que me ajudam. E assistindo outros. Sim. Assistindo as pessoas, como é que ele faz? Eu extraio o melhor de cada um e ponto. Isso. E é isso. É isso. Acho que a vida é isso, né, Du? Que é a gente extrair. O Dale Carnegie fala, você não precisa saber tudo da pessoa, você só precisa saber o que a pessoa faz de melhor. E ponto. Isso é uma filosofia linda. Que ele escreveu, como influenciar amigos, como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele escreveu em 1938. Imagina a cabeça do cara lá. E até hoje, isso que você está falando, ela está aqui presente. Por que eu falo de conexão antes de network? Porque a conexão é genuína. A conexão, eu vou trazer aqui, talvez eu não consiga fazer nada, coisa nenhuma com ninguém, para gerar recurso financeiro. Mas gerou a empatia, gerou a conexão, conheço mais uma pessoa. Eu falei com a Sônia, eu falei com um tal de Duque e não sei o quê, eu vou para um evento. Um dia faz negócio. E o negócio acontece. E o negócio acontece. E sim, a gente tem que ter essa filosofia. Primeiro a prestação de serviço. É isso. Depois um retorno financeiro. E ponto. Eu acho que isso também fez a Direcional chegar até onde chegou. Porque a gente tem um carinho muito grande, genuíno, sincero com os síndicos. A gente se encontra com os síndicos, a gente abraça os síndicos, porque a gente, naquele evento que nós nos reencontramos ano passado, Augusta... Que foi lá da Paulista. Augusta, ela veio às lágrimas, e por causa dela... Nós vamos fazer esse evento dia 11 de março. Maravilhoso. Entendeu? Porque teve a conversa lá do... Teve a conversa, a gente se sensibilizou. Ela representa um monte de síndico que tem chorou problema. Ali. Chorou. Foi forte demais aquele dia. Foi forte. A gente fala assim, nossa função, o nosso propósito da Direcional é ajudar os síndicos a serem síndicos, Duque. Então, assim, só para finalizar, que eu acho que o nosso tempo... Já está. Eu ia falar isso para você agora. Deixa eu falar. A Direcional Condomínios é revista impressa, é revista digital. Eu sou lista de transmissão, somos eventos, somos redes sociais e tudo mais. E somos podcast hoje. Todas essas novidades a gente coloca na nossa lista de transmissão. A pessoa precisa se inscrever na nossa lista de transmissão. É muito simples. Basta gravar esse número que eu vou falar no seu celular. Você tem que salvar e mandar uma mensagem. Só que quando você for mandar a mensagem já vai aparecer. Que a gente colocou uma mensagem automática. É só colocar lá o enter clica e ponto. Que pronto. Então é só gravar esse número. Tá bom. No celular 11 987 14 31 10. 987 14 31 10. Tem que salvar esse número lá no seu celular, Direcional. E ali você encontra ali a mensagem, tem que mandar uma mensagem. Só que quando for mandar a mensagem, é automática. O que a gente transmite, o que a gente informa? Primeiro, a própria revista digital vai nessa lista de transmissão a cada 15 dias. E pelo celular, se você está digitando lá e clica 2 vezes, com o seu dedinho, 2 vezes em cima de qualquer anunciante, você vai no WhatsApp do anunciante. Diretamente. Está escrito lá uma mensagem. Vi seu anúncio na Direcional Condomínios, tenho interesse na sua empresa. Não precisa escrever nada. Então, facilita a vida do síndico. Então, às vezes, a pessoa está num consultório médico, precisa de bomba, tá vendo aqui, clica 2 vezes em cima do anunciante, o anunciante já recebe a mensagem. Aí o comercial deles vai entrar em contato com você.
Então, nós somos... Lista de transmissão é fundamental. E nessa lista a gente fala sobre os eventos. Resumindo, agora, sábado, estaremos com o Sérgio Craveiro, Conase. lá no Conase, no RACA, no Espaço RACA, lá na Joaquim Távora. Das 9 até as 18 horas é um evento de segurança, tá? Dia 22, 15 de fevereiro agora. 22 de fevereiro. DGT vai fazer um evento para zeladores lá em Osasco. Só que só tem um detalhe, é os zeladores da DGT. Mas tudo bem. A DGT, a administradora de condomínios, a direcional vai estar lá. 8 de março, Dia Internacional do... Vamos parar no Carnaval, né? Por um pouquinho, né? Não vai ter evento no Carnaval. Não vai ter. Mas no sábado, café com resenha. Mas no sábado, dia 8 de dia março, 8, café com resenha. Café com resenha, que vai estar lá na lista de transmissão. Dia 11 de março, o nosso workshop com os síndicos e síndicas falando sobre violências, ferramentas, tanto na parte de psicologia como na parte jurídica. Depois, no dia 1 e 2 de abril, nós estaremos no Condomais, lá no Frei Caneca, que a direcional vai ter um painel com Aldo Buzuletti, Silvio Levi e Fernanda Casco. Show de bola. Histórias incríveis. No dia 1º de abril, às 14 horas, a gente vai estar lá com o nosso... E vamos ter uma ilha também direcional condomínios. Depois, 9 e 10 de maio, Conase novamente. Com o Sérgio Craveiro, lá no São Luís. É um evento maravilhoso. E a direcional vai fazer uma rodada de negócios dia 14 de agosto. Então, síndicos têm que ir nessa rodada, que é tudo gratuito para o síndico. E se você for empresário, quer estar conectado olho a olho com 100 síndicos ali em mesas de negócios, vamos estar juntos. Conversa. E em novembro, por conta do Dia do Síndico, a direcional vai fazer uma edição especial em novembro, com valores bem acessíveis de páginas inteiras. Então, vamos conversar para você estar nessa edição especial. Sim. Então, assim, essencialmente... E o podcast no YouTube, que é muito bacana, porque tem imagem... entra no YouTube, é Direcional Condomínios e chega já tá lá. Se inscreve. Assina, favorite, coloca lá o sininho. Tem que pôr. Tem que pôr o sininho. Tem que pôr e se inscrever no canal. Se inscrever no canal, compartilhar. E aí vai divulgando. Vamos divulgando, porque a gente vai formar essa rede forte. De condomínio, de Juntos síndicos do bem. Juntos vamos mais longe. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vai com alguém. E eu te agradeço muito. A tua mensagem agora final foi essa, linda. Eu tô emocionado, tô feliz. Fiz um programa maravilhoso com a tua presença. Você sabe Obrigada. Que eu navego muito dentro desse universo e vou continuar, se Deus me permitir navegar. Claro, vai sim. E vendo vocês lá nos estandes e vendo os eventos e participando desse movimento que me agrada muito e me ensina demais. E eu sou o que eu sou hoje por conta do condomínio e do síndico profissional. Ponto. Sim, a gente está sempre aprendendo. E eu agradeço muito e muito obrigado mesmo. Olha, e para finalizar, você falou de... Eu quero só lembrar que a Luciana Remonde, do Café com Síndico, né? Infelizmente, ela veio a falecer. Foi uma pessoa assim que me influenciou demais. A gente está sempre aprendendo. E se a Direcional Condomínios está tanto assim nessas questões de palco, de eventos, a mão dela está aqui comigo. A mão dela tem. Então é Com isso. certeza. Vamos sempre aprendendo com o outro. É uma homenagem muito merecida. E o filho dela, se Deus quiser, vai... Continuar o legado. Nós vamos ajudar o Rafael a continuar esse legado. Continuar o legado, com certeza. Muito obrigado. Galera, mais um. Me despeço do meu jeito. Vamos para a próxima. Um abraço.